Eu queria aproveitar essa quinta pergunta para falar de outro caso, um caso que também toca no bolsonarismo, que é o da Carla Zambelli, né? Ela também está sendo julgada pelo STF, pelo Pleno, na verdade, né? Não só pela primeira turma, né? E, inclusive, o STF já formou maioria para a condenação da Carla Zambelli por aquele caso em que ela persegue um jornalista, né? Isso aconteceu na véspera do segundo turno das eleições, né? E, como eu falei, o STF já formou maioria, mas agora o caso foi travado, né? Porque um dos ministros pediu vistas, né? Vocês já devem imaginar quem, né? Enfim, queria saber qual a avaliação de vocês no caso da Carla Zambelli e também porque ontem aconteceu uma entrevista, né, aproveitando que a gente está falando de Carla Zambelli, do Jair Bolsonaro dizendo, né, ele culpou a Carla Zambelli pela sua derrota eleitoral, né, comentou esse caso da Carla Zambelli e falou que a grande culpada por ele ter perdido o segundo turno foi a Carla Zambelli. Enfim, qual a avaliação que vocês têm no caso da Zambelli? Quem começa respondendo é o José Genuíno. Olha, um processo como esse, com as lideranças da extrema-direita, nós temos que levar em conta uma avaliação. É o salve-se quem puder. Cada um livrando o seu. Cada um buscando acusar o outro. Portanto, eu acho que na hora que vai ficando claro, com essa condenação da Carla Zambelli, que essas lideranças vão querer cada uma salvar a sua pele. E aí um fala mal do outro, um critica o outro, etc. O salve-se quem puder. Eu acho que vai ter esse cenário. Segundo, eu acho que ela está condenada, o pedido de vista não altera a maioria que já foi formada, é o provável, legalmente pode alterar, mas o provável é que não altere. Agora, é importante a gente observar uma coisa, estava me lembrando agora, essas lideranças como Zambelli, Janaína e outras, nasceram daquele processo golpista que antecedeu 2016, das manifestações de rua de 2013, depois de 2014, a volta dos militares, aquelas manifestações que aconteceram, produziram essas lideranças. E essas lideranças que abraçaram o Bolsonaro, e o Bolsonaro abraçou elas, lideranças que não têm muita consistência política, ideológica e programática dentro dos valores da direita. Portanto, não tem assim propriamente um projeto. É claro que os líderes têm. Bolsonaro está caminhando, o Tarcísio é um quadro, mas essas figuras assim eu acho que vão passar por um processo de desgaste. E o debate sobre essas figuras é importante porque, primeiro, que elas não nasceram por acaso. Houve toda uma situação política que produziu essas lideranças que elas se projetaram e disputaram o mandato e agora estão em situação difícil. Portanto, eu acho que eu queria avaliar principalmente esses salvos quem puder. E alguns que se foram produzidos nessa época estão mais ou menos com a viola no saco. Como é que vai acontecer isso? E o processo político que vai se desenvolver nessa quadra. Porque eu acho que a gente não pode desligar o processo político de julgamento do bolsonarismo. Está havendo um julgamento do grupo político que deu um golpe, que queria consagrar esse golpe de maneira violenta. Esta alternativa política está se expondo, está em julgamento. E eu, no meu modo de entender, este fato tem que ser, fora do encaminhamento judicial, profundamente, amplamente politizado, debatido, discutido, que eu acho que está havendo uma debilidade da esquerda em encarar essas questões políticas institucionais. Obrigado, Genuíno. Eu vou passar a palavra para a Suzana e aproveitar de incluir, Suzana, um comentário, uma pergunta de um dos nossos internautas aqui, perguntando, que foi o Cássio Nunes Marques, né, o ministro que pediu vistas, e ele pergunta, o ministro tem 90 dias para devolver o processo e pergunta se são 90 dias úteis ou 90 dias corridos. Fica aí o seu esclarecimento. Se eu não me engano, são 90 dias úteis, porque houve uma mudança. 90 dias úteis, viu? Tem mudança recente assim, né? Teve mudança no Código de Processo Civil, depois teve incorporações das outras legislações de tratar como dias úteis,
Então, se eu não me engano, é dias úteis, sim. E, a princípio, o André Mendonça pode pedir vista, né? Ele foi indicado depois do Cássio, então ele vota depois. Os ministros têm a prerrogativa de pedir vista. E aí é mais 90 dias úteis. Juízo, como a gente fala no direito, SNJ, salvo o melhor juízo, eu entendo que a resposta seria úteis e sim pode pedir vista. Em relação a Carla Zambelli, eu entendo que aconteceu o seguinte: a Zambelli está na pior situação possível, porque ela foi abandonada tanto pelo bolsonarismo, porque ela foi considerada a grande responsável pela derrota do Bolsonaro, e ela, enfim, por ser bolsonarista, também está na reta, né? Na reta do, vamos dizer assim, do centro democrático no Brasil, né? Que é representado hoje, que tem a sua principal força política hoje dentro do Supremo Tribunal Federal. Na minha visão, é muito evidente que essas forças liberais entenderam que o bolsonarismo e os seus minions são figuras tóxicas para essas instituições. Né? O bolsonarismo é tóxico para instituições como o Supremo Tribunal Federal, então eles não vão dar nenhuma colher de chá para essa turma. Né? E por isso, como essa turma não tem voto, não tem viabilidade eleitoral de um projeto político, só restou a eles apoiarem a muito contragosto, né, assim, o governo Lula. E é por isso que a gente tem um grande desafio aí em 2026 para a gente ver como que essas forças vão desenrolar. Se vai aparecer uma força de direita, se o Tarcísio, por exemplo, assim, vai ter uma força de direita, o potencial eleitoral, e que não se ponha como adepta, que se apresente menos bolsonarista, né, não tão radical. É a tentativa de criar um bolsonarismo moderado. O que é? É o bolsonarismo no sentido de que é de direita, tem um projeto neoliberal, tem um projeto que atende aos interesses da burguesia brasileira, porém que fique dentro dos limites da democracia liberal hoje já estabelecida. Né? Então, e que tenha voto, porque essa direita liberal, essa tal terceira via, não ganha nem para síndico de prédio. Né? Então, eles têm um desafio aí para lidar. Mas eu entendo que a Zambelli, ela já era, porque é isso, nem o bolsonarismo a quer mais, e ela, enfim, não vai ser salva, porque há claramente nenhuma intenção de perdoar essa turma mais do bolsonarismo radical. Obrigado, Suzana. Rita Coitinho, a Zambelli já era? Eu acho que já era. Na verdade, o Genuíno falou muito bem, a Suzana também. Nós entramos agora na fase do mata-mata aí, destas lideranças, desses primeiros caras, né, que deram forma ao que a gente está chamando de bolsonarismo, né? Então, essa mulher, essa deputada, ela já tem uma condenação também no TRE de São Paulo, né, relativa às contas da campanha dela, que tornou ela inelegível, e ela recorreu, mas ela também já tem uma condenação lá. Agora essa aí dela ter perseguido o cara com uma arma na mão. Na verdade, ela era para ela ter tido a candidatura dela cassada quando ela fez isso, né? Ainda conseguiu se eleger, enfim. E acredito que ela está entre aquelas figuras que o bolsonarismo já abandonou. Eles abandonaram várias figuras pelo caminho. E o juiz de admissibilidade hoje mostrou que a prática vai ser essa, porque o Genuíno lembrou muito bem lá no começo, cada um defendeu o seu. Ninguém fez uma defesa em bloco ali, de que não, nós estávamos ali pensando no bem do país, nós não fizemos nada disso. Foi cada um por si. Muitos já começam a demonstrar que acusarão outros se isso puder salvar o seu pescoço dessas condenações aí que virão pela tentativa do golpe de Estado. Agora, do ponto de vista do movimento político, dessa fascistização da política, que é um fenômeno mundial, que não é um fenômeno só do Brasil, de um ultraliberalismo que não tem nenhum compromisso com o estado de bem-estar, com resquícios que sejam do estado de bem-estar social, de um ultraliberalismo que busca destruir o que há ainda de garantias constitucionais
ponto de vista dos direitos, né, de segunda, terceira geração, tudo isso aí tem outros paladinos, outros defensores, outras figuras que podem tranquilamente assumir a liderança desse bloco, né, que eu ainda não sei se dá para chamar de bloco histórico, porque o bloco histórico aí é a burguesia financeira e o agronegócio, né, com setores das classes médias e média baixa, que configuraria aí essa base de apoio do que a gente hoje chama de bolsonarismo, e mais adiante a gente vai chamar de não sei o queísmo, que na verdade é essa configuração de um capitalismo de fim de ciclo, né, de um capitalismo que hoje busca ampliação de lucros a todo custo, com achatamento de direitos sociais, né, custe o que custar, né, vinculado aí à ampliação sem limites do rentismo. Esse é o projeto. Então, assim, a Carla Zambelli sai, vai vir outro. É a década dos influenciadores digitais, outros influenciadores digitais virão, e acho que é isso. Essa daí acabou, não tem mais para ela.